a questão da escrita e do Lúria. Me lembrou, acho que a gente pode extrapolar, porque Lúria, quando fala lá naquele texto dele da pré-história da escrita, ele vai dizer que o gesto, ele fala do gesto, de apontar, e como isso se relaciona com a escrita. E o que, que ele está dizendo? Que o corpo é signo. Então, ele inicia essa fala a partir, analisando os estudantes da pré-escola, que é a educação infantil, para dizer que o gesto, ele é uma narrativa não escrita. Então, quando eu falo de leitura escrita na educação infantil, né, vamos pensar assim, o corpo, ele tem uma participação sígnica, de signo. Então, esses detalhes que você apontou, né, esses saltos sacádicos dos olhos aí, você viu que ele estava participando, então, da formação de conceito a partir do movimento dos olhos. Isso não é um detalhe, isso é um indicador desenvolvimental. Porque quando a gente vai para a Lúria e vê que o corpo é um corpo que escreve, que conta e que narra, que faz uma narrativa a partir do gesto e do corpo, então eu tenho o desenvolvimento acontecendo numa outra dimensão. É a mesma coisa para as pessoas que são surdas. Né? Para as pessoas que são surdas e elas têm uma língua organizada a partir do plano visual e gestual, o corpo participa como signo dessas relações. Então, acho muito oportuno você trazer isso, e a gente, esse caso que Júlia mostrou no início da autora, acho que é página 157, né, Ju? Aquele que a gente estava conversando sobre a questão clínica. A gente observa em sala, isso que você trouxe, Daiane, e observa também na clínica. Uma professora que não tem uma apropriação teórica, ou uma pedagoga que está na clínica, vai compreender que, por ele não produzir uma linguagem emissiva, ele não está participando do processo e não está entendendo. Mas se a gente tem, lá em Lúria, da pré-história da escrita, e que existe, então, nessa pré-história da escrita, uma organização sígnica através do corpo, então eu posso concluir, a partir das bases desenvolvimentais, que ele está utilizando um corpo que escreve, um corpo que conta, um corpo que é signo. Isso interfere diretamente nos meus processos de avaliação. Como é que eu avalio esse estudante? E aí, para a gente da clínica, isso sempre chega como um problema. Olha, ele não faz nada, ele não fala, ele não. Mesmo ele tendo uma deficiência, ou não, ou às vezes ele chega sem diagnóstico, ou chega com aquele diagnóstico maravilhoso de transtorno das habilidades escolares, que a gente quer morrer quando vê aquela CID. Transtorno das habilidades escolares, tá, né? Mas o que seria? E aí, esse caso que a Thalysina traz, lá na página 157, que Júlia começou a falar, isso chega pra gente assim, gente, vocês veem isso na escola. Lentidão está diretamente relacionada com os processos atencionais. Olha só, Rosa, ele está fazendo a conta e no meio da conta ele se perde. Primeiro, ele demora muito para chegar lá, o caso da Thalissa. Ele demora muito para chegar lá. E no meio do processo ele se perde. Ele é muito lento. Ele não me dá a resposta. E aí, quando eu acho que é importante a gente compreender sobre o que ela está falando. Vamos pensar na avaliação. Quando você vai avaliar um processo de formação de conceito, você não avalia produto, você avalia processo. Se eu avalio o produto, é essa fala que eu reproduzo, não é? Ele é lento. Ele não presta atenção, ele se perdeu, tá vendo? Olha como é que a atenção dele é difusa. Só que não é um problema atencional. E aí tudo vira TDAH. Inclusive, uma das propostas que a gente tem, eu e Júlia, quando a gente começa a pensar na avaliação de formação de conceito, esse é uma das características que a gente elimina. Quando chega uma
uma queixa de atenção, a gente fala, peraí, mas como é que estão os processos mentais de formação de conceito? Porque se você vai lá na origem, e é aí que a gente tem o conceito da base orientadora de ação, que às vezes não está formada, quando ela traz o conceito falando da atividade docente e dos esquemas de operações que esse estudante tem para desenvolver. Quando você volta lá na origem, tá, mas o que eu tenho que fazer então para contar? Né? Eu passo por esses processos que ela cita, e aí lá no meio, ele faz etapa 1, etapa 2, vamos pensar assim, tem alguma coisa truncada que demanda muito esforço, ele se perde no meio desse caminho, e aí isso é traduzido na dinâmica escolar como um problema atencional. Mas a origem dessa queixa, vamos botar assim, ela não é a atenção. Aí percebe que a gente trabalha na produção de sintoma o tempo todo. A minha análise, ela vai para a produção de sintoma. Ela não vai para a origem dos processos psicológicos. Aonde eu consiga fazer, então, o cruzamento dessa unidade de análise de instrução escolar e desenvolvimento.